Olá a você que acompanha meu canal. Eu sou Matheus Arcaro, sou escritor, artista plástico e professor de filosofia e sociologia. E hoje nós vamos tratar de alguns temas básicos, alguns temas introdutórios de filosofia política. Mas antes, eu gostaria de fazer aquele pedido de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu esse vídeo, se não compartilhou, faça isso porque isso ajuda muito o meu trabalho. Isso também ajuda a disseminar o conhecimento. Pois bem, na aula passada, no vídeo passado, nós falamos um pouquinho sobre três conceitos fundamentais: alienação, ideologia e consciência de classe. Hoje nós vamos tratar de conceitos mais básicos, que são o cerne para a gente começar a pensar propriamente filosofia política. E acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, uma noção preliminar, é sobre o que é o Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando o Estado com E maiúsculo, que é sinônimo de nação. Estado é diferente de governo. Então, uma definição muito simples de Estado é uma instituição político-administrativa que detém a força capaz de impor normas e organização à sociedade, ou seja, impor as leis. Também estipula o monopólio das forças militares e dos órgãos judiciários. E, por fim, também regulamenta as normas relativas aos tributos, as políticas de educação, de saúde, de segurança, de saneamento. Basicamente, o Estado é composto por três grandes componentes: a população ou povo, o território e o governo. Então vamos tentar conceituar rapidamente cada um desses três elementos do Estado. O povo, é a própria população, né? Ele tem uma unidade pelo seu passado histórico, pelos laços de solidariedade, e bem como interesses comuns, ideais comuns, etc. O território é o espaço geográfico onde o Estado impõe a sua autoridade. É formado pelo solo, pelo subsolo, pelo espaço aéreo, pelas ilhas e pelo mar territorial. E o governo é aquele vínculo político, ou seja, é a submissão da população àquela autoridade pública que essa população é obrigada a obedecê-la pelas leis. Muito bem, então, em termos muito simples, qual é a diferença entre Estado e governo? O Estado, então, é uma instituição perene que garante a estruturação da sociedade. O governo é um grupo de pessoas designadas a executar as posições de comando de autoridade no interior das instituições estatais. E há um revezamento cíclico. Ou seja, o governo é alguém ou um grupo de pessoas que está lá neste momento tomando as decisões. O Estado, por sua vez, é perene. Então, o Estado e o governo são instâncias diferentes. E o conceito de soberania, o que significa? É o poder supremo e originário de governar e organizar juridicamente um povo ou um território, sem a ingerência de outro poder, ou de outro país, ou de outra ordem jurídica. Ou seja, nós brasileiros, o governo brasileiro é soberano em relação às decisões tomadas dentro do território nacional. Nenhuma outra nação, em teoria, tem o direito de interferir no que o governo brasileiro faz em relação ao seu povo dentro do seu próprio território. É óbvio que há exceções. É óbvio que, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, pode interferir caso haja violação dos direitos humanos, por exemplo. Mas em termos gerais, a soberania de um país é exercida pelo seu governo e pelo seu Estado naquele território. Muito bem. E basicamente, o Estado, vamos pensar no Estado brasileiro hoje, dividido em três grandes poderes, né? Desde Montesquieu, que é um filósofo iluminista, praticamente todas as nações do mundo seguem essa tripartição do poder. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Basicamente, os três poderes, cada um dos três poderes tem autonomia e eles servem de freios e contrapesos em relação ao outro poder. O que compete, grosso modo, ao poder legislativo? Criar as leis e as normas jurídicas do Estado brasileiro. Quais são as competências do poder executivo? Como o próprio nome indica, ele executa ou aplica as leis criadas pelo legislativo. Ele materializa as leis criadas pelo legislativo. E qual é a função do judiciário? Interpretar as leis e julgar os conflitos sociais com base nas leis criadas pelo legislativo. Ou seja, é muito importante que cada poder não interfira na autonomia do outro. Então não cabe, por exemplo, ao executivo criar leis, não cabe ao judiciário criar leis. Cada um dos poderes
tem que se manter no seu devido lugar para que a democracia e para que a república funcione de uma maneira, digamos, aceitável. E aí tem vários e vários exemplos que eu poderia citar aqui. Eu me lembro de um de cabeça agora. Eu ouvi outro dia alguém falando: aquele juiz é um frouxo, ele devia ter decretado prisão perpétua para aquele político corrupto. Qual que é o erro de raciocínio nesse tipo de asserção? Aliás, é muito comum isso no senso comum, né? No Brasil, nós não temos a prisão perpétua. Não é legal prender alguém perpetuamente. Portanto, se alguém quer lutar pela prisão perpétua, isso não cabe ao judiciário, isso cabe ao legislativo. Então é preciso entrar com uma petição, é preciso entrar com um pedido público para que seja revista a lei. Isso vai ser revisto tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, mas não cabe ao judiciário condenar perpetuamente quem quer que seja, porque isso não está na Constituição brasileira. Muito bem. Devido à grande importância que nós temos, nós brasileiros damos ao legislativo, na organização do nosso Estado, nós podemos dizer que aqui nós vivemos um Estado democrático de direito. Nós já ouvimos isso várias vezes, inclusive o Estado democrático de direito várias vezes é afrontado. Então, nós, em teoria, nós somos um Estado que nos organizamos e funcionamos através das leis. Por isso nós somos um Estado democrático de direito. E o que significa propriamente democracia, né? Democracia, demo é povo e kratos é poder. Se a gente for pensar no nascimento da democracia, nós retornamos à Grécia Antiga e lá nós tínhamos a democracia direta. Então aqui nós já temos uma diferenciação interessante. Ou a democracia é direta ou ela é representativa. A nossa hoje é uma democracia representativa, ou seja, nós elegemos os representantes, as pessoas para nos representarem no legislativo e no executivo. Muito bem, a democracia nasceu na Grécia, lá, como eu disse, ela era uma democracia direta, os cidadãos decidiam o rumo da cidade lá na ágora, na praça pública. Mas nós temos que tomar muito cuidado, por quê? De fato, nós vivemos poucos momentos democráticos na história da humanidade. Mesmo na Grécia, no nascedouro da democracia, não eram todos que tinham o direito de dar o seu voto, de debater, não. Em Atenas, eram só os homens do sexo masculino, nascidos na cidade, acima de 21 anos. Se a gente for pensar em Roma, só os patrícios, na República Romana, só os patrícios é que tinham direito à voz. Raríssimas eram as exceções que os plebeus tinham o direito de falar. Daí, por exemplo, nasceu a palavra plebiscito, que era quando a plebe tinha direito de falar nas poucas vezes em que tinha. Na Idade Média, nós temos a política submetida à teologia, não há uma democracia plena. No início da modernidade, nós temos as monarquias absolutistas na Europa. E aí vem a Revolução Francesa, com o lema de igualdade, liberdade, fraternidade, vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas mesmo com grandes avanços com a Revolução Francesa, mesmo com grandes avanços na Declaração Universal dos Direitos do Homem, ainda assim nós não temos uma democracia plena. Nós temos liberais que defendem a escravidão, por exemplo, não são todos que têm direito ao voto, etc, etc. No século XIX, nós temos grandes lutas populares por aumento dos direitos sociais. E aí, propriamente, nós temos no século XX os grandes avanços da democracia. Ainda temos muito a avançar, mas o que eu quero dizer com isso? A democracia aplicada na prática é um sistema muito novo. E mesmo no século XX nós tivemos vários sistemas e regimes totalitários. O nazismo, o fascismo, o stalinismo. Aqui no Brasil nós tivemos a ditadura militar de 1964 a 1985. Aliás, no Brasil nós tivemos raríssimos períodos de democracia, né? Nós tivemos uma democracia um pouco turbulenta, de 45 até 64, quando houve o golpe, e a democracia que nós temos de fato, ela nasceu depois da ditadura militar, em 1985, e mais, digamos, plenamente, a partir da Constituição de 1988. Ou seja, a nossa democracia é muito jovem, e justamente por isso que nós precisamos lutar por ela, porque é uma democracia que ainda não está plenamente madura. A todo instante a gente sofre os ares de golpe, os ares de ditadura. Então nós, democratas, temos que defender a democracia. É um dever de todo cidadão.
Muito bem, por falar em cidadão, o conceito de cidadania ele está intimamente ligado ao conceito de democracia, né? O que é cidadania? É um conjunto de direitos e deveres que todo indivíduo está sujeito em relação à sociedade em que vive. Em relação aos direitos, nós temos basicamente três tipos, né? Os direitos civis, a livre expressão, a igualdade perante a lei, a livre circulação. Os direitos políticos, de votar e concorrer a cargos públicos. E os direitos socioeconômicos, o direito de bem-estar, o direito de segurança. Então, a Constituição Brasileira de 88 prevê os direitos socioeconômicos, por exemplo. E, infelizmente, eles não são colocados em prática, né, na sua plenitude. Aliás, sobre o Brasil, sobre a formação do Estado brasileiro, eu ainda vou gravar um vídeo que vou postar ainda daqui a pouco tempo. Muito bem. Basicamente, então, voltando aos três poderes, no Brasil nós temos o poder executivo, que é representado pelo presidente da República e pelos ministros de Estado. Vamos falar em nível federal. O poder legislativo, que é simbolizado, né, que é representado pelas duas casas, o Senado e a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, e o poder judiciário, que é a instância máxima do poder judiciário, é o Supremo Tribunal Federal. Mas nós não temos só a instância federativa. Nós temos três esferas na Federação Brasileira: a União, os estados e os municípios. Cada uma dessas esferas tem as suas competências, tem as suas relevâncias, e é preciso saber quais são as competências dessas instâncias para poder cobrar corretamente. Um exemplo muito trivial: se eu estou insatisfeito com a educação no ensino médio, por exemplo, e aí eu vou lá e xingo, eu cobro do Poder Executivo Federal adequações em relação à educação no nível médio. Eu estou cometendo um erro, porque a educação do nível médio é competência do Estado, com E minúsculo, o Estado. A educação fundamental é competência do município. Então eu preciso me informar sobre quais são as competências de cada instância para saber cobrar e cobrar com qualidade, cobrar com competência e cobrar com persuasão, de fato, o que cada instância deve fazer. Por hoje, a gente fica com essas breves reflexões. Eu quero pedir novamente para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, que curta, que compartilhe os vídeos, que fale, que espalhe conhecimento para os amigos e colegas. E para fazer um rápido resumo de tudo que a gente viu aqui, a gente viu a definição de Estado e os seus componentes, a gente viu a diferença entre Estado e governo, a gente viu a divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário, e a gente viu também a divisão das esferas de competência da federação, a União, os estados e o município. Eu agradeço muito pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.